Olá pessoal, eu irei apresentar a importância do planejamento de médio prazo das despesas, em especial a etapa de avaliação do impacto orçamentário e financeiro. Nesta aula, iremos focar na disciplina dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A avaliação do impacto orçamentário e financeiro de uma política pública ou ação governamental é essencial para a avaliação ex ante de uma política pública. É a partir dela que conseguimos avaliar se a política irá impactar o equilíbrio fiscal. Além disso, é com base na avaliação de todas as políticas e na mensuração de seus custos que conseguimos examinar a relação custo-benefício de uma medida, compará-la com outras políticas públicas e, desta forma, priorizar a ação estatal. Não é à toa que diretrizes e restrições para a criação de despesas estão presentes em diversos normativos. Além da LRF, que abordaremos nesta aula, podemos citar a própria Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Nos voltando para a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seus artigos 15, 16 e 17, neles é estabelecido que a política pública que não atender certos pré-requisitos será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Vamos então para esses pré-requisitos. O primeiro deles é a apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro da medida, para o ano em que entrar em vigor e os dois subsequentes, acompanhada de premissas e metodologia de cálculo. Além de declaração do ordenador de despesa de que a medida está em acordo com as leis orçamentárias. Sem esses pré-requisitos, não poderá ser feito o empenho e a licitação de serviços, nem o fornecimento de bens, nem a execução de obras. Há apenas uma exceção prevista na LRF, as despesas consideradas irrelevantes, conforme disciplina dada pela LDO. Para as despesas obrigatórias de caráter continuado, isto é, aquelas derivadas de lei, medida provisória ou ato que fixem para o ente a obrigação de sua execução por prazo superior a 2 anos, são impostas restrições adicionais. A demonstração de origem de recursos para o seu custeio, a comprovação de que a despesa criada não afetará as metas de resultado fiscal e, mais importante, a compensação pelo aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. É importante salientar que esta compensação deve ser estabelecida previamente e que deve integrar o instrumento que criar a despesa. Uma única exceção seria a despesa com serviço da dívida. Vamos para um exemplo? Trata-se de uma política de concessão de rebate para a liquidação antecipada de algumas operações de crédito rural. Assim, o governo estaria dando um desconto para aqueles devedores que desejassem quitar antecipadamente seu empréstimo. Como trata-se de uma política pública, o ônus por esse desconto deve ser arcado pela União. Assim, primeiramente, observa-se o cálculo do impacto orçamentário financeiro, isto é, R$10 milhões em 2017. Posteriormente, é necessária a declaração do ordenador de despesa de sua adequação com as leis orçamentárias. Para isso, o ordenador deve observar se existe crédito na lei orçamentária e se as diretrizes e prioridades do PPA estão sendo respeitadas. Além disso, deve ser apresentada a estimativa de custo e a metodologia de cálculo. Conforme pode ser observado, no exemplo, foi feita a partir de informações das instituições financeiras referentes às adesões ao programa e com base nos percentuais de descontos previstos na lei. Por fim, evidencia-se que a medida tem recursos já previstos na legislação para o seu custeio. Trata-se do orçamento da ação 00P4, Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para Empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE, que possui dotação no valor de 1,2 bilhão, portanto, suficiente para arcar os R$10 milhões em 2017. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido a importância do planejamento de médio prazo das despesas e da avaliação de impacto orçamentário e financeiro da medida. Sem essa avaliação, não é possível priorizar a ação estatal e determinar quais políticas públicas têm a melhor relação custo-benefício. Muito obrigado.